11h35. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo, bem-vindo. Bom dia, Tati. Bom dia, Salgado. E acompanhando o doutor falando aí, esses 3 dias podiam começar hoje, hein? Pois é, só que se a gente for Essa é a fazer a ideia. conta, hoje quarta, né? Quarta, quinta e sexta, já vem o fim de semana de novo, então vai ter que dar uma organizada aí nessa vida para poder acontecer essa reparação tão necessária para a nossa saúde. Bom, Rômulo, a nossa conversa hoje vai girar em torno dessa volta aí, né, pós-carnaval. O Judiciário se prepara para as decisões do primeiro semestre em Brasília. O que é que você destaca para a gente? Pois é, Tati. Geralmente a gente começa sempre imaginando que aqui no Brasil as coisas só começam a partir do carnaval mesmo, né? E isso nós tivemos aí antes desse carnaval importantes julgamentos aqui no Supremo Tribunal Federal sobre uma questão importante da matéria tributária. Nós tivemos também decisões importantes para aquele pessoal que está devendo os outros, sabe? Eu não sei se vocês conhecem pessoas devendo as outras aí, mas hoje, a semana anterior, o STF já decidiu que pode ser apreendida a CNH, na verdade, suspensa a CNH e passaporte em processos em que as pessoas não paguem suas dívidas. É claro que isso é uma questão bem em últimos casos, que o juiz vai poder fazer isso, mas já tem aí uma previsão do STF dizendo que o juiz pode mandar, assim como o Código de Processo Civil prevê, suspender CNH, carteira de habilitação, passaporte, etc. Então, isso foi uma decisão que mexeu aí bastante nas últimas semanas com as pessoas, não só aqui em Brasília, mas no país inteiro. A gente está divulgando isso, muita gente ainda não sabe desse julgamento, mas o primeiro semestre de 2023 vai começar, de fato, a partir de agora, aqui no Supremo Tribunal Federal, com temas importantíssimos. Muito embora aqueles temas mais espinhosos que estavam esperando o julgamento agora não vão acontecer. A presidente Rosa Weber não pautou julgamentos importantes para esse primeiro semestre, como a discussão do marco temporal sobre terras indígenas, não incluiu o juiz de garantias, que é aquele juiz específico para a fase das investigações, do inquérito policial, não colocou também a questão da descriminalização do aborto, a questão da LGPD, proteção de dados, também não foi incluída, porque são temas muito espinhosos, são temas que demandariam uma análise aprofundada da corte durante vários meses, e essa questão dos atos antidemocráticos vai essencialmente ganhar mais corpo nesse primeiro semestre, alguns julgamentos, algumas posições. Por essa razão, então, a ministra resolveu optar por uma pauta mais leve para que, eventualmente, caso surjam esses casos mais complexos desses atos antidemocráticos, que possam ser colocados em pauta sem prejudicar os demais andamentos. A ministra Rosa Weber, muito agilmente, trouxe para esse primeiro semestre temas não tão espinhosos assim, esperando que, eventualmente, tenha a necessidade de algum julgamento de casos mais profundos. E aí, Tati, Salgado, só que a gente sempre comenta isso, aqui que se passa aqui tem muito reflexo na vida do cidadão comum de todo o país. E isso é o que nos importa. Nós temos a previsão, depois de muitos anos, do julgamento da questão do FGTS. Para quem tem aí, é o caso de muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, aquela questão da composição dos valores do FGTS que foram feitos desde muito tempo, por índices que não acompanham a inflação. Então, quem tem dinheiro parado lá no FGTS acaba perdendo o valor econômico dele porque a correção não é adequada. E o STF vai se posicionar a respeito disso. Há uma previsão aí de um julgamento favorável para nós, contribuintes em geral, ou correntistas de contas de FGTS. Isso é um tema que vai abrir agora julgamento. Mas não somente isso. Nós teremos também ainda a questão do monopólio dos Correios, se só os Correios poderão fazer essa questão do serviço postal. Nós temos importantes julgamentos com relação ao piso salarial dos agentes de saúde, essa questão da equiparação. Nós temos também previstos agora para abril a questão dos acessos de provas através de celulares de investigados. Nós temos aí pedidos de revisão de leis que falam sobre a questão do juiz poder, então, determinar uma quebra de interceptação telefônica, da comunicação telefônica sem que haja nenhum pedido. Então, são temas muito caros para a comunidade,
para o cidadão em comum, aí vocês têm vários tipos de julgamento. Você vai ter também, por exemplo, a questão da licença maternidade nas relações homoafetivas. Então, você tem a questão de duas mulheres, por exemplo, em que uma, através de inseminação ou outro meio contraceptivo, aliás, outro meio engravida, e se isso pode se estender, essa licença, não somente para a companheira grávida, mas também para outra companheira, para a mulher que está ali acompanhando essa evolução do nascimento da criança. Então, são temas do dia a dia, temas que trazem uma relevância muito grande. Por exemplo, você vai ter a questão desde a questão de DNA para crianças que vieram aí ao mundo recentemente, mas que, por uma questão de segurança, para haver trocas, nós temos uma legislação que determina hoje em dia que se proceda ao exame de DNA para o banco de dados, e há uma discussão se isso não fere a liberdade, a intimidade das pessoas ou não, passando até mesmo para a questão da vaquejada, que é muito debatida aí no Nordeste principalmente, a autorização para essas festas, até para cadastro de pessoas usuárias de drogas, como tem lá no estado de Tocantins. Então, são temas variados. A questão também existe aqui, pauta para julgamento agora em maio, da visita íntima nos presídios, a possibilidade, então, de prescrição penal, ou seja, são temas muito importantes, são temas que vão desde o cidadão comum até, por exemplo, quem está num concurso público. O STF deve discutir até o final de maio também a possibilidade de demissão sem justa causa de pessoas que trabalham, servidores públicos que trabalham aí em sociedade de economia mista, em empresas públicas, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, pessoas que, na verdade, Correios, por exemplo, Caixa Econômica não, mas Correios, por exemplo, se podem não ser demitidas sem essa justa causa. Então, são temas muito polêmicos que, apesar de não serem tão espinhosos assim como aqueles temas citados anteriormente, mais na questão política, mas são temas que trabalham com o nosso dia a dia, com o cidadão. Isso é muito importante, esse acompanhamento semestral, e claro que a gente vai ficar trazendo as informações para os nossos ouvintes aqui, ficar de olho nessas informações é muito importante hoje em dia. E, Rômulo, você falou logo cedo, eu acho que foi um dos mais discutidos assuntos, que é o sobre perder a CNH e o passaporte, né? Eu vi um monte de gente que classificam, né, o pobre rico, né? Pensando se vou ficar sem minha habilitação ou vou ficar sem o meu passaporte. E na minha cabeça, o que eu pensava? Rico, quando tem dívida, normalmente a dívida é de empresa, né? Não é no nome dele. Inclusive, pela empresa, ele paga as contas dele. Esse daí não perderia passaporte não, né? Porque está tudo no nome da empresa. Pois é, Salgado. O Código de Processo Civil prevê essa possibilidade, que a gente chama aqui no direito de medidas coercitivas, ou seja, para forçar as pessoas a pagarem as suas dívidas. E havia uma discussão se o juiz poderia fazer isso ou não, ou seja, poderia cumprir o que está lá no Código, determinar a suspensão do poder de dirigir, não seria nem a cassação, mas sim uma suspensão desse poder de habilitação, e também suspensão do uso do passaporte. E aí, o que fica claro pelos ministros decidiram é que essas medidas são tomadas em último caso. Neste caso que você citou da empresa, ou seja, aquele aí que tem uma empresa e faz, a empresa deve, o devedor é a empresa. Então, essas medidas não poderiam ser aplicáveis às empresas, e sim aos seus diretores. Mas no direito, Salgado, nós temos uma situação em que acontece aquilo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, em alguns casos específicos nos quais o juiz decide isso, a dívida da empresa, o patrimônio do sócio passa a responder por isso. E quando houver esses casos, especificamente, não é automático, né? Mas quando houver acontecer isso, aí, nesses casos, em últimas situações, o juiz também pode suspender a habilitação e o passaporte do dono da empresa, do diretor da empresa. Mas são medidas em último caso, ou seja, quando não foi possível encontrar nenhum patrimônio mais desses devedores, e aí sim o juiz poderia fazer isso. É claro que isso não se estende a quem trabalha profissionalmente com habilitação, ou seja, o pessoal lá do aplicativo, taxistas, caminhoneiros, isso, claro, nunca vai poder acontecer, porque aí é um meio de subsistência, né, da pessoa. Mas são coisas, e isso que a gente quer chamar a atenção, que são do nosso dia a dia, são do dia a dia das pessoas comuns. E eu falo até mesmo porque você tem situações
E a ministra Rosa Weber veio lá da Justiça do Trabalho, né? E ela busca esses temas trabalhistas também, trouxe para a pauta. Não somente as questões das dívidas ou questões penais, mas nós também temos uma discussão aqui no STF sobre uma lei que obriga as clínicas a fornecerem sala de descompressão para profissionais de saúde. Então, nós temos aí temas bastante variados no semestre, geralmente é assim, né? Mas são temas muito mais próximos da realidade do cidadão do que anteriormente, que se discutia, por exemplo, a questão lá de um político importante, ou então, como nós temos aqui nessa nossa pauta até o final do semestre, o julgamento do bloqueio das redes sociais de Jair Bolsonaro, por exemplo. Ou ainda o indulto concedido a Daniel Silveira, que se encontra preso hoje. Nós temos aí temas muito relevantes. O que nós sabemos aqui em Brasília, Salgado e Tati, é que a ministra Rosa Weber não pautou, por exemplo, alguns temas relevantes, porque vai haver uma mudança, ou já está havendo uma mudança de postura a partir das novas perspectivas da Advocacia Geral da União com relação a temas ambientais, com temas rurais, e essas mudanças, esse famoso revogaço do governo atual das leis e decretos anteriores, pode, então, levar ao Supremo a nem analisar, porque vai perder o objeto, ou seja, aquilo que é discutido hoje no Supremo, por exemplo, a questão da Mata Atlântica e a questão da aplicação do Código Florestal. Pra vocês terem uma ideia hoje, o Código Florestal não é aplicado em todos os biomas, porque aqueles considerados como biomas específicos, como Mata Atlântica, por exemplo, o Código Florestal não se aplica. Então, isso foi chegar ao Supremo também. Se o governo atual entender que essa política ela não é aplicável, não deve ser mudada, então isso nem vai ser julgado pelo Supremo, perde seu objeto. Então, a ministra, muito inteligentemente, aguarda uma posição do governo, do Poder Executivo, de revogar essas questões que estão em discussão no STF e liberou a pauta para temas que envolvam mais o interesse do cidadão comum, como a gente está vendo aqui, muitas e muitas informações que são relevantes ao dia a dia. Nossa, aqui de Brasília, aí de vocês em Macapá e em Belém do Pará também. É isso, Rômulo. Muito obrigada por trazer para a gente essa reflexão, essa pauta do judiciário. São temas realmente que vão gerar debates importantes. Geralmente, quando muda o contexto político também, esses assuntos eles ganham uma outra dimensão dentro dessa proposta dos debates. E claro que você vai atualizando a gente aqui, trazendo para a audiência da CBN tudo que está acontecendo na capital federal. Muito obrigada, Rômulo. Forte abraço a todos. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. 11h47, nosso último intervalo.